E aí, turma, muito bom dia. Zoeira da Manhã tá no ar e vamos fazer aquele comentário sobre tudo que aconteceu na rodada de ontem à noite, dia 28 de março. E a gente começa já falando de Denver e Charlotte, jogão ontem em Charlotte. E mais uma vez o Joker Nikola Jokic com 26 pontos, 19 rebotes e 11 assistências, chegando ao seu 19º triple-double na temporada, ajudou o Denver a vencer um jogo dificílimo por 113-109 ao Charlotte Hornets. O Aaron Gordon com 21 pontos e o Barton com 18 também ajudaram bastante para essa vitória, né? Pelo lado do Charlotte, o Miles Bridges com 27 pontos e 11 rebotes, e o LaMelo, que vinha de uma partida maravilhosa de 33 pontos, liderando o Charlotte naquela vitória contra o Brooklyn, né? Ontem fez 22 pontos, deu 11 assistências, pegou 6 rebotes, mas infelizmente o Charlotte acabou sendo derrotado. Com a vitória, o Nuggets acaba chegando nesta sexta posição da Conferência Oeste, né? E está tentando, naquela luta em glória, de pelo menos na primeira rodada dos playoffs, ter um mando de quadra, coisa que na sexta posição o Nuggets não vai conseguir, porque estando em sexto, o Nuggets acaba pegando o terceiro colocado na classificação. O técnico do Hornets, né, o James Borrego, né? Ou melhor, Borrego, que coisa, hein? James Borrego, ele disse que não tem respostas, né, para essa situação física da equipe, que mais uma vez, num back-to-back, tem uma atuação incrível no primeiro jogo, mas no segundo jogo, né, no jogo seguinte, né, ao jogo anterior, ele não consegue encontrar formas de que o Hornets tenha 2 vitórias consecutivas em dias seguidos com a equipe. E isso daí é algo que o Borrego está dizendo que precisa ajeitar ainda antes do término da temporada. Se bem, né, Borrego, que quando chegar os playoffs, se o Hornets se classificar, com certeza, né, nos playoffs os jogos não são em dias seguidos, o que facilita para essa equipe do Hornets. O Gordon, que fez 17 pontos, praticamente no primeiro quarto, né? Teve uma conversa aí com o Michael Malone, que disse que ele precisava atacar mais o aro, ter mais imponência, né, ofensiva, e isso aí acabou fazendo, e ele acabou pontuando bem nesta partida. Pelo Nuggets ainda teve o Morris com 14 pontos e 9 assistências, e o Miles Bridges e o Terry Rozier foram, né, combinados para 4 de 17 bolas de 3, ou seja, um aproveitamento muito baixo e que acabou não ajudando o Hornets a passar pelo Nuggets. Próximos jogos, né, o Nuggets pega o Pelicans na quarta-feira e o Hornets pega o Knicks também na quarta-feira, e são jogos dificílimos, tanto para Nuggets, já que o Pelicans ainda briga pelo play-in, e para o Knicks, né, o Hornets que pega o Knicks, que também num jogo complicado, porque o Knicks, né, tá tentando uma arrancada daquelas inacreditáveis para tentar se classificar ainda para o play-in, apesar de toda a dificuldade. A gente agora vai falar de Cavaliers e Orlando Magic, vitória do Cavaliers por 107-101 e uma baixa considerável. O Evan Mobley teve uma torção no tornozelo e saiu, não terminando o jogo, né? O Darius Garland fez 25 pontos e deu 12 assistências, e o Mobley, né, que é a terceira escolha geral desse último draft, ele pisou no pé do Franz Wagner e mancou até o vestiário, tentou retornar, mas as dores foram intensas e ele não conseguiu. Segundo o próprio Kevin Love, a torção no tornozelo não foi nada legal e parece que o Mobley deve ficar fora por alguns jogos, mas a esperança é que ele esteja pronto para os playoffs, coisa que o Cavaliers deve conseguir, pois está muito bem classificado. O Lauri Markkanen marcou 20 pontos, o Love, né,
ajudou com os 19 pontos e ainda pegou 7 rebotes. E o Isaac Okoro acrescentou aí 11 pontos para o Cavaliers, que acabou quebrando uma sequência de 3 derrotas seguidas e agora permanece na 7ª posição com 42 vitórias e 33 derrotas. Lembrando que o Jarrett Allen, né, pivôzaço, né, muito bom jogador, tá com uma fratura no dedo médio esquerdo e já chegou à sua 11ª partida que ele não consegue jogar, né? E o Rajon Rondo com entorse no tornozelo direito também, que não joga desde 12 de março, e ainda o Colin Sexton, que fez uma cirurgia no joelho esquerdo e acabou ficando fora do restante da temporada. São desfalques importantíssimos para o Cleveland, né? E o Jarrett Allen e o Rondo, né? Vamos ver se conseguem se recuperar aí nessa luta final para a classificação para os playoffs aí pelo lado do Cleveland. Lembrando que o Cavaliers, né, o Mobley, né, precisava de um pronto para se tornar o 8º novato da história da franquia com 1000 pontos numa temporada, né? O Dean Wade, com ruptura do menisco direito, vai perder o resto da temporada depois de passar por uma cirurgia no joelho. O Wade, que fez 28 partidas nessa temporada, teve uma média de 5 pontos em 51 jogos. Lembrando que o Magic vai lá em Washington jogar contra o Wizards na quarta-feira e o Cavaliers recebe o Dallas Mavericks também na quarta-feira. A gente já passa aí para o Atlanta Hawks contra o Indiana Pacers e o Bogdanovic foi o grande destaque do jogo na vitória do Atlanta por 132-123. Bogdanovic com esses 29 pontos, o Clint Capela e o Kevin Huerter contribuíram cada um com 22 pontos e o Capela, logicamente, ainda acrescentou 15 rebotes no jogo e o Hawks ainda se mantém na 10º lugar na conferência. Trae Young com 14 pontos e 16 assistências, essas 16 assistências foi o recorde do Young na temporada. O técnico Nate McMillan, né, disse que o Young teve uma partida muito inteligente, ele fez um trabalho de muita paciência, né, trazendo a marcação do Indiana para cima dele, as dobras, e aí deixando os demais companheiros livres, e quem se beneficiou muito disso foi o Bogdanovic, né, o próprio Huerter e o próprio Capela, com 29, 22 e 22 pontos. Realmente é um bom trabalho do Trae, e aí a gente nota que esse trabalho, né, coletivo foi muito bom, até pelo recorde de assistências que o Ice Trae acabou fazendo aí no jogo de ontem à noite. Pelo lado do Pacers, o Buddy Hield marcou 26 pontos e o Pacers chega a 4 derrotas consecutivas. O DeAndre Hunter, pelo lado do Hawks, ficou fora com dor no joelho direito. Danilo Gallinari ficou fora com dores no cotovelo direito, né? E o Atlanta consegue na temporada chegar a uma posição, né? Não chega a uma positividade em relação a vitórias e derrotas. Ele chega a 38 vitórias e tem 37 derrotas e venceu 7 dos últimos 10 jogos. Tá? Pelo lado do Pacers, o Carlisle voltou a estar no banco de reserva depois de ficar fora dos últimos 2 jogos por motivos pessoais. Lembrando que o próximo jogo do Hawks é na próxima quarta-feira em Oklahoma e o Pacers recebe o Denver Nuggets lá em Indiana. O outro jogo, outro grande e bom jogo da rodada foi a vitória, né, ou a volta às vitórias do Miami Heat. O Heat passou pelo Sacramento Kings por 123-100 e quebrou a incômoda sequência de derrotas. Ontem, Jimmy Butler resolveu acordar novamente e fez 27 pontos. Bam Adebayo somou 22 pontos e pegou 15 rebotes. E o Tyler Hero, com 20 pontos, também ajudou
demais nesta vitória. O próprio Butler disse: voltamos a ser quem somos. Butler, depois daquela briga lá com o Udonis Haslem, parece que as coisas voltaram a se assentar no vestiário do Miami. O Davion Mitchell marcou 21 pontos para o Sacramento e o Harrison Barnes com 17. A margem, de vitória por 23 pontos foi a maior desde a vitória de 24 pontos de vantagem em cima do Atlanta no dia 12 de janeiro. O Miami, terminou 18-12 contra a Conferência Oeste, sua melhor marca desde 2013, 2014, quando fez a marca de 20 vitórias e 10 derrotas. E ontem, com as mudanças na escalação, o Miami chegou ao seu 19º jogo, com um quinteto titular diferente. E quando o Strus entra jogando, o Heat está com 9 vitórias e apenas 2 derrotas. Próximo jogo do Kings vai ser lá em Houston contra o Houston Rockets, e o Miami vai visitar nada mais, nada menos que o Boston Celtics, ambos na quarta-feira. E partimos para Nova York, lá no Garden. Mais uma vitória. Olha, o Knicks tá tentando fazer o quase impossível, uma recuperação um pouco tardia, mas o Thibodeau está muito satisfeito, e o Nova York venceu ontem o Chicago Bulls, uma belíssima vitória por 109-104, e mais uma vez destaques para Alec Burks com 27 pontos, R.J. Barrett com 28, Obi Toppin com 17, e agora o Knicks fica a 4 jogos e meio atrás do Atlanta, que venceu, que está em 10º. O Knicks é o 11º nessa briga aí do play-in, e só restam apenas 6 jogos. Então o que acontece? O Knicks tem que vencer os seus últimos 6 jogos e torcer para o Atlanta perder 5 deles para que o Knicks consiga essa 10ª vaga no play-in. Difícil? Muito. Impossível? Claro que não, mas bem complicado aí a situação do Knicks nessa tentativa inglória de chegar ao play-in. O DeRozan, grande destaque ontem do Chicago Bulls, chegou aos 37 pontos, com 15 no último quarto, mas não teve jeito, e ainda teve a ajuda do Lavine, que chegou a 27 pontos, e frustrante, temos que deixar que seja frustrante e tentar passar pelo Washington no dia de hoje, já que o Bulls volta à quadra hoje contra o Washington Wizards, O Mitchell Robinson terminou com 16 pontos e 12 rebotes, ele que acabou jogando uma minutagem maior, já pela péssima atuação do Julius Randle, que teve apenas 1 de 9 arremessos convertidos e chegou a apenas 5 pontos no jogo, mas até que ajudou nos rebotes com 13. Pelo Bulls, ainda o Nikola Vucevic chegou a 16 pontos e pegou 13 rebotes. Pelo lado do Knicks, o Thibodeau ainda não tem certeza se o Derrick Rose retorna nessa temporada. Ele disse que o armador aumentou sua carga de trabalho para incluir, inclusive, as atividades de quadra, mas ainda ele precisa ter uma recuperação maior porque teve uma infecção, no tornozelo direito, após uma cirurgia, e o Quentin Grimes perdeu seu 2º jogo consecutivo com dor no joelho direito. Por parte do Bulls, a tentativa é de recuperar o Lonzo Ball para esses últimos jogos, ou pelo menos que o Ball retorne para os playoffs. Como eu disse, o Bulls visita hoje o Washington Wizards lá na capital, e o Knicks vai ser o anfitrião do Charlotte na próxima quarta-feira. Outro jogo dificílimo para o New York Knicks. E ontem também outro jogaço decidido na prorrogação, e aí a gente vê o quanto esse time do Boston Celtics está
redondinho, redondinho. O Toronto venceu o Celtics por 115-112 e isso só aconteceu na prorrogação. O Siakam com uma atuação de gala com 40 pontos e 13 rebotes, né, antes de ser excluído da partida por ter cometido a sexta falta. E a vitória, né, veio também com a ajuda do Van Vlietão, né, o Vampirão, e o Anunoby, 14 pontos de cada um. O Ted Young e o Gary Trent Jr. marcaram 12 e o Scott Barnes com 10. Né? Foi difícil essa noite, disse o Nick Nurse. Certamente poderia ter acontecido de qualquer maneira e ainda bem que foi favorável para a gente. O Boston, que jogou ontem sem Jaylen Brown, Jason Tatum e Al Horford e o Robert Williams III, né? E acabou perdendo a sua quinta partida em 29 jogos. Mas o Udoka, muito satisfeito com a noite, né? O pessoal que entrou, né, que substituiu essas feras, jogaram muito, né, e ajudaram demais. O Smart acabou fazendo aí 28 pontos e 10 rebotes. O Derrick White botou ali 15 pontos e 7 jogadores do Celtics chegaram a 10 pontos ou mais, incluindo o Daniel Theis, que fez 13 pontos e 10 rebotes, né? Brown e Tatum estavam sentados com os joelhos direitos doloridos, né? E ambos que jogaram na vitória contra o Minnesota no domingo e devem retornar na quarta-feira na partida contra o Heat. O Horford perdeu seu segundo jogo consecutivo por motivos pessoais e mais cedo foi dito que o Williams vai precisar de uma cirurgia para reparar a cartilagem do joelho esquerdo e provavelmente mantendo fora do restante da temporada. Um desfalque, né, importante, né? O Williams ajuda bastante aí vindo do banco ou às vezes iniciando no quinteto titular. O Celtics volta à quadra contra o Miami na quarta-feira e o Raptors recebe o Minnesota também na próxima quarta-feira. E aí aconteceu o que nós prevíamos, o San Antonio Spurs se aproxima perigosamente do Lakers e a vitória ontem de 123-120 foi importantíssima. DeJounte Murray marcou 33 pontos, né, quebrando aí o seu recorde na carreira e com isso os Spurs ficam a menos de meio jogo do Los Angeles Lakers na briga por esse 10º lugar do play-in. Estou muito orgulhoso desses caras, disse Greg Popovich. Keldon Johnson com 21 pontos, o Jakob Poeltl com 17 pontos e 13 rebotes e o domínio, né, dos Spurs chegou como é que é o negócio? San Antonio teve um recorde na temporada de 82 pontos de vantagem na vitória. Isso aí, né? Os Spurs chegaram a 72-30 no placar, né, superando o Houston, e teve um recorde na temporada de 82 pontos na vitória sobre o Houston em 25 de janeiro. Né? O Jalen Green fez 30 pontos, o Kevin Porter Jr. acrescentou 26 para o Rockets, cuja sequência de 2 vitórias foi interrompida. Né? O Popovich ainda brincou com o Murray, mesmo depois dos 33 pontos, né, que foi o recorde da carreira, ele vai ser multado por não ter conseguido o triple-duplo, né? E depois, logicamente, Popovich brincou lá e disse: esse ano tem sido muito especial para esse garoto. Boa, Popovich, sempre, né, não dando mole para ninguém, né? E ele também comentou sobre o Zach Collins, que voltou, né, que está voltando de contusão depois de ter perdido 53 jogos da temporada, e disse que seus últimos jogos foram melhores e ele tem dado um salto de qualidade devagarzinho, né, mas vem melhorando. O Collins, que ontem fechou o jogo com 13 pontos e 8 rebotes. Os Spurs vêm com
o jogo na próxima quarta-feira, dificílimo contra o Memphis, e o Rockets recebe o Sacramento também na quarta-feira, ele que vai fazer 2 jogos em casa consecutivos contra o Kings. O Grizzlies ontem aniquilou, possuiu, destruiu o Golden State Warriors 123-95 e consolidou aí o segundo lugar no Oeste. Mais uma belíssima atuação de Desmond Bane com 22 pontos, DeAndre Melton e Dillon Brooks com 21, e o Memphis definitivamente é o grande time dessa segunda parte da temporada regular. O Kyle Anderson ainda acrescentou 13 pontos e mesmo com a ausência do Ja Morant, o Memphis vem aí de 4 vitórias consecutivas. Jordan Poole liderou mais uma vez o Golden State com 25 pontos, o Moses Moody terminou com 18 e o Kuminga com 15 pontos, e é a terceira derrota consecutiva e a sexta nos últimos 7 jogos. O Golden State, que mais uma vez teve o desfalque do Curry, que perde o seu 6º jogo consecutivo com entorse no pé esquerdo. Thompson, Draymond Green e Otto Porter Jr. também ficaram de fora pelo gerenciamento de lesões, né? E isso aí deixou os Warriors numa posição muito desfavorável, né, em relação ao Grizzlies, e dificilmente vai conseguir recuperar esse segundo lugar. E aí o Memphis praticamente define a sua segunda posição e aí vai jogar contra o 7º colocado que vai vir do play-in. O Grizzlies, que vem de 120 pontos ou mais nos últimos 8 dos 10 jogos realizados pelo Grizzlies. E o DeAndre Melton, que vem com 27 bolas de 3 de 45 tentativas nos últimos 6 jogos. Lembrando que o Brandon Clark também ficou fora desse jogo com problemas no quadril esquerdo. E os Warriors recebem o Phoenix Suns na quarta-feira, complicadíssimo jogo. E o Grizzlies vai a San Antonio jogar contra os Spurs. Jogo importantíssimo para o Grizzlies? Não, para o Lakers. Tá feia a coisa. E para fechar, galera, ontem o Oklahoma City Thunder definitivamente mandou o Blazers para o espaço, né, na tentativa aí de qualquer coisa sobre o play-in. A vitória de 134-131 na prorrogação. O Thunder, que ontem também só utilizou 8 jogadores, o Portland também só utilizou 8 jogadores, fim de festa, né, para as duas equipes praticamente. E o Isaiah Roby marcou 30 pontos em 11 de 13 arremessos, né, quase que saiu perfeito do jogo, né. O Aaron Wiggins somou 28 pontos, melhor pontuação da sua carreira. E o Ben McLemore teve 28 pontos vindo do banco, incluindo 8 bolas de 3, né? Lembrando que o Lakers já conseguiu perder para o Blazers nessa temporada. É isso aí, né? Fazer o quê, né? O Shai Gilgeous-Alexander perde o restante da temporada por problemas no tornozelo direito. O Shai, que tem médias de 24,5 pontos, 5 rebotes e 5,9 assistências em 56 jogos nesta temporada. O Thunder recebe o Atlanta na quarta-feira e o Trail Blazers vai jogar lá em New Orleans também na próxima quarta-feira. Lembrando, turma, que temos na classificação atualizada, né? Classificação atualizada, na Conferência Oeste, nós temos o Phoenix Suns, líder absoluto e definitivo, com 61 vitórias e 14 derrotas. O Memphis com 53 vitórias e 23 derrotas. O Golden State
com esse monte de derrota consecutiva, vai correndo um risco muito grande de ser ultrapassado não só pelo Dallas, mas pelo próprio Denver ou mesmo o Utah Jazz nesses últimos jogos da temporada, pois tem 48 vitórias e 28 derrotas, e os demais 46 e 29, o Dallas, 45 e 30 o Jazz e 45 e 31 o Denver. Então, o mais distante aí seria o Denver, com 3 derrotas atrás, mas tá muito difícil, né, a gente acreditar que o Golden State sem Curry, sem Green e sem Thompson possa vencer os últimos 6 jogos da temporada. Isso aí pode complicar. O Minnesota está em sétimo ali com 43-33, né, na zona do play-in, juntamente com o Clippers, com o Pelicans e com o Lakers. E aí em 11º, como eu falei, já chegando ao mesmo número de vitórias e somente a uma derrota do Lakers, o San Antonio Spurs. Agora a gente dá uma passadinha rápida, né, pelo lado da Conferência Leste, e aí a gente tem o Miami voltando à liderança com a vitória, com 48-28, o 76ers 46-28, o Bucks 46-28 e o Celtics com a derrota, imagine, né? Foi para 47-29, mas aí aquilo, desfalques do Jaylen Brown e o Tatum, que a gente já esperava que o Boston não conseguisse vencer, e mesmo assim ainda fez um jogo duríssimo contra o Toronto. O Bulls, com a derrota ontem para o Knicks, já fica igualado com a mesma campanha do Toronto, com 43 e 32, mas correndo sério risco de perder essa posição para o Toronto, e ainda pode perder a posição para o Cleveland nessa briga aí pelo play-in. E aí, quem sabe, teremos um suculento Chicago Bulls e Brooklyn Nets na primeira rodada do play-in. E aí, quem vencer fica em sétimo, quem perder vai jogar, né, no momento com o vencedor de Hornets e Atlanta pela 8ª posição. Olha só o problema que o Bulls está arrumando se não começar a voltar a vencer os últimos 7 jogos para poder escapar do play-in e principalmente escapar do Nets. Seria maravilhoso um jogo de play-in entre Bulls e Nets, né? E o Knicks, que está nessa tentativa inglória, se mantém a 5 jogos de distância e estão faltando apenas 6 jogos para terminar a temporada. Então, muitíssimo difícil ou Hornets e Atlanta perderem 5 jogos e o Knicks venceu os 6 para poder chegar pelo menos nessa 10ª posição. Valeu, turma! Mais tarde, hoje é 20h30, temos Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks nos canais Lakers da Zoeira. E ó, eu fui, turma!